Bom dia, irmãos. Para todo aquele que perde a fé, a coisa muito importante de frisar é que contra fatos não há contestamento, né? E uma das coisas que a gente precisa buscar é evidências para que isso nos ajude a retomar a nossa fé. Tem muitas pessoas que estão assim naquela situação de Tomé, né? Ter que ver para crer. Mas diante desse contexto, eu comecei a estudar algumas coisas a respeito de evidências da veracidade de Jesus nessa terra. Porque tem gente que acredita que não é verdade a história de Jesus, é uma fábula, é uma história inventada e que tudo isso que aconteceu não é um fato, é uma religião inventada, né? Mas isso não é verdade. Existem evidências, inclusive a história confirma que Jesus é real. Vários historiadores, ao longo dos fatos, registraram essas evidências e nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui hoje, né? Contextos, dados, relatos, documentos históricos a respeito da veracidade do Senhor Jesus. E para que você possa reforçar ou reanimar a sua fé aí, ou até mesmo a gente reforçar de uma forma maravilhosa de ver que realmente ele é vivo, verdadeiro e real. O meu nome é Brandão, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical na igreja de Brás Cubas, Igreja Batista em Brás Cubas. Convido você a estudar a lição de hoje. Vamos dar uma olhadinha nesses objetivos, né? Ao conhecer as citações de um historiador famoso chamado Flávio Josefo, e ele menciona vários textos a respeito de Jesus. Vamos analisar o contexto também de Cornélio Tácito, outro romano que faz referência a Jesus, e também estudar o texto do Talmud, que ratifica a historicidade de Jesus. O Talmud é um documento judaico também muito conhecido, muito famoso e muito reverenciado aí pelos judeus. E o texto que nós vamos destacar está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E olha o que Pedro fala. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então Pedro, ele é uma testemunha ocular da pessoa do Senhor Jesus, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre os seus milagres, sobre os acontecimentos, sobre os seus ensinamentos, né? Então Pedro ele fala, olha, o que nós falamos, o que nós testificamos não é uma história contada, não é uma fábula composta de uma forma artificial. Não, nós somos testemunhas real de que isso é verdadeiro, né? Pedro fala sobre isso. Todos os relatos históricos concernentes à existência de Jesus Cristo confirmam que não se trata de mito, mas de verdade inconteste. Ou seja, não tem como contestar a veracidade da vida do Senhor Jesus, da sua pessoa que dividiu a história em duas. A história ela é relatada antes e depois dele. Nós aprendemos tudo a respeito da história da humanidade, sendo dividida em duas partes, antes da sua vinda e depois. Então, é um marco, né? É algo além de histórico, ele é um marco. Então, isso é algo incontestável. Então, para quem perdeu a fé, quem está fraco aí na fé, saiba que, independente do que nós cremos, do que nós acreditamos, ele é verdadeiro. E vamos ter algumas coisas aqui para refletir como referência. Em Lucas capítulo 2, temos aí 6 versículos que é relatado. E ele relaciona personagens históricos, né, romanos, à pessoa do Senhor Jesus. E olha só o que diz. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, esse censo que aconteceu naquela época, que foi um decreto, era um evento que todas as pessoas tinham que se identificar, né, para que eles tivessem um conhecimento das pessoas que estavam naquela região, naquela cidade, o nome, a idade, né, o lugar. Então, esse documento histórico testifica que realmente o Senhor Jesus, né, e sua família, na verdade, Jesus não tinha nascido ainda, ele estava na barriga da Maria, né, que ela estava grávida, mas eles tiveram que ir até ali e se identificar. E Jesus, ele é mencionado por esse historiador Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um homem que escreveu a história dos hebreus, né, a história do povo judeu. E Jesus Cristo, ele é mencionado como irmão de Tiago. Ele também fala aqui a respeito dos discípulos e da crucificação e a importância dessas citações de Flávio Josefo. E Cornélio Tácito também, que é um historiador, ele registra o incêndio de Roma e a citação de Jesus Cristo. E também ele fala sobre a importância do relato de Cornélio Tácito, né? Ele fala sobre a importância desses acontecimentos relacionados ao cristianismo. E o Talmud, ele faz a referência de Jesus e a magnitude da citação sobre o Senhor Jesus nos seus escritos, né? O Talmud é um documento judaico, um documento histórico e também com regras de conduta, né? Como se fosse uma segunda Torá deles, né? Eles têm esse livro como um livro de doutrinas judaicas. E além dos registros fidedignos nas escrituras sagradas, há inúmeros outros documentos históricos que atestam a existência histórica de Jesus Cristo. Né, os manuscritos do Mar Morto, tem livros apócrifos, tem achados arqueológicos, né, peças, né, e ali naquela região de Israel existem muitos arqueólogos escavando e achando objetos, achando documentos, achando utensílios, né, da época de Jesus, na época da história do Senhor Jesus, que testificam a sua veracidade. Essas fontes, né, são fontes incontestáveis. Então tem fontes seculares, fontes judaicas, fontes arqueológicas, né? Também tem outras fontes citadas em outros documentos. Tem os Atos de Pilatos, né? Carta do rei Agbar V. Tem as fontes cristãs e tem as fontes gnósticas, inclusive, né? Tem várias evidências, várias formas de você poder constatar a veracidade do Senhor Jesus. Flávio Josefo é considerado como um dos maiores historiadores judeus de sua época. No seu livro História dos Hebreus, faz citações sobre a existência de Jesus. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido as leis e os condenou ao apedrejamento. Então, o Flávio Josefo, ele coloca, né, nos seus livros, nos seus documentos históricos a respeito da história dos hebreus, fatos que aconteceram na época, e ele, como uma testemunha, como um repórter ali, ele escreve o acontecimento aí de Tiago, né, que ele fala sobre o momento, o evento, estava tendo uma festa, e conta que Tiago ele foi condenado a apedrejamento. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. É outro relato que ele escreve, né, no capítulo 4, parágrafo 772 dos seus livros históricos,
E ele vai falar sobre Jesus de uma maneira assim, diferente, né? Fora do contexto bíblico, como histórico. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muito dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Então você vê que, além da Bíblia, existem relatos que afirmam os acontecimentos. Então isso mostra para mim e para você que quando nós lemos a Bíblia e vemos os acontecimentos ali sobre a crucificação, sobre a ressurreição, tudo aconteceu, tudo é verdade. E essas informações de Flávio José são confirmadas na Bíblia, pois Jesus foi um homem sábio, cheio de virtudes, tinha um irmão chamado Tiago, teve seguidores de diferentes nacionalidades, foi crucificado por Pilatos, não foi abandonado por seus seguidores e ressuscitou após 3 dias. Características semelhantes ao Messias anunciado pelas Escrituras hebraicas. E veja, até a ressurreição de Jesus, Flávio Joséfo, ele registra nos seus manuscritos, né? Agora, tinha um outro historiador chamado Cornélio Tácito, um romano do século I chamado Cornélio Tácito, é considerado um dos historiadores mais preciosos do mundo antigo. Ele nos oferece o registro do grande incêndio de Roma, pelo qual alguns culparam o imperador Nero. Então aquele maluco do Nero lá, que era o imperador romano, botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Então ele vai registrar o fato desse acontecimento, né, do incêndio de Roma, e vai mencionar a respeito dos cristãos, né, do grupo de pessoas que eram seguidores do Senhor Jesus após a sua ressurreição. Ao relatar o incêndio de Roma, Cornélio faz um registro importante sobre a existência de Jesus. E ao mencionar que Nero acusou os cristãos pelo incêndio. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição, isto é, crucificação, por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Então, esse Tácito que era um historiador romano, ele, na sua declaração, ele revela a respeito dos cristãos, a respeito deles serem seguidores de Cristo. Ele também testifica a crucificação ordenada por Pôncio Pilatos, né? E que esse grupo, né, de cristãos, eles foram reprimidos por um tempo, mas não teve como. Rompeu novamente, não somente na Judéia, mas alcançou inclusive Roma. É o que nós temos estudado a respeito de Paulo, sobre o seu trabalho evangelístico, né, como apóstolo. E a sua viagem para Roma foi trazendo, né, uma sequência de conversões em cidades vizinhas ali. E o evangelho de Jesus foi pregado em todos os lugares ali naquela região, além da Judéia, e muitos foram se convertendo. E Tácito, ele revela isso nos seus escritos, que isso era uma verdade, que era um fato que estava acontecendo naquela época. Agora veja, o termo usado por Tácito a respeito da palavra Christus, que é Cristo em latim, demonstra que ele tinha informações claras sobre o grupo de cristãos. O conceito claro da morte de Cristo por Pilatos é compatível com a descrição das Escrituras, e na visão de Tácito, Cristo é o originador de um grupo de pessoas chamados cristãos, ou seja, ele é o fundador do movimento religioso que leva o seu nome. Agora, o Talmud é uma obra respeitada, né, depois do Antigo Testamento pelos judeus. O Talmud tem leis, tratados, disposições e normas para regular a vida do povo. Então, é como se fosse um livro de doutrina, né, entre os judeus ali.
O Talmud, em pouquíssimas citações que se faz, ou a Cristo ou aos cristãos, encontramos comentários hostis com tom agressivo, com uma dose de rivalidade. No entanto, serve para testar a historicidade de Cristo. Bom, nós sabemos que os judeus não aceitaram Jesus como Messias. E mesmo citando de uma forma hostil sobre a sua pessoa, nos traz um fato que é a veracidade, né? Então, mesmo eles não gostando, não sendo simpatizante a pessoa do Senhor Jesus como Messias, não deixa de ser a verdade, porque se eles relatam como uma verdade, como um fato a ser desprezado, não deixa de ser um fato e não deixa de ser uma verdade. Então, o Talmud é uma das referências históricas a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E olha só um dos textos que está escrito no Talmud. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua. E antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar a Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Então, veja, esse Talmud também registra a pessoa do Senhor Jesus e transforma a crucificação do Senhor Jesus como um fato histórico, né? Inclusive citando o feriado deles, que é a Páscoa. O termo Yeshua no texto do Talmud, segundo os estudiosos, não há dúvidas de que a palavra Yeshua, apresentada no Talmud, é de fato Jesus. Autores judeus e romanos que nunca se tornaram cristãos permitiram afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico. E olha só, eles o penduraram. Esta expressão confirma a morte de Cristo Jesus. Portanto, um registro com o objetivo claro de ferir a imagem de Jesus serve como fortíssima prova da existência histórica de Jesus Cristo. Existem diversas evidências convincentes de que o texto bíblico sobre a existência de Jesus Cristo é um registro confiável. Conforme registros históricos e alguns citados nessa lição, a teoria de que Jesus é um mito não tem sustentabilidade. Jesus não é um mito, ele é real. Todas as suas promessas, todos os seus ensinamentos, as testemunhas oculares, mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus, os fatos históricos, os historiadores registrando em seus documentos as peças encontradas pelos arqueólogos, os documentos, os decretos das autoridades romanas da época, batendo com os termos, com os acontecimentos, mostram de fato a veracidade do Senhor Jesus. Então, quando a gente está meio assim sem fé, uma dose aí de fatos ajuda a gente a retomar nossa fé, buscar novamente o nosso cristianismo, retomar a nossa jornada, pegar a cruz e seguir o Senhor Jesus. Só Ele tem promessas de salvação, só Ele tem palavras de vida eterna, só o Senhor Jesus pode transformar o homem, só o Senhor Jesus pode evoluir como um indivíduo para ser um indivíduo melhor. A cada dia nós temos visto testemunhos de várias pessoas de todas as naturezas de transformação, de cura, de milagres, bênçãos, de soluções de problemas. O Senhor Jesus, Ele é vivo e verdadeiro, atuante hoje e eternamente. Hoje o Senhor Jesus, Ele está com um corpo glorificado. O livro de Apocalipse revela a sua forma, revela a sua glória, revela a sua magnitude, e é um nome que foi elevado acima de todo o nome. Então, o Senhor Jesus é o Rei da Glória e nós temos que atentar para isso.
É incontestável a sua existência. É incontestável os fatos, né? É incontestável a sua majestade. Espero que você tenha clareado um pouquinho aí com esses dados históricos, né? Que isso é muito bom a gente somar com a nossa fé, que nossa fé não é baseada em fábulas, nem em mitos. Nossa fé, ela é alicerçada em algo real, vivo e verdadeiro. E o Senhor Jesus é o Rei da Glória. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória. Semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais um pouquinho a respeito da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Boa semana.